Alô, amigo criador, tenho certeza que você já ouviu falar da Integral Mix, mas a pergunta é a seguinte: você conhece toda a linha dos produtos disponíveis da Integral no mercado? Se você cria gado, cavalo, suíno, ovino, peixe, camarão, caprino, aves ou até mesmo para o seu pet, você tem que usar Integral Mix. A Integral faz uso das melhores tecnologias e matéria-prima do mercado para fornecer nutrição de alta performance, visando sempre os melhores resultados para você, criador. Acesse o site integralmix.com.br e escolha o melhor produto para a sua criação. Chegou a nova Amarok V6. A Volkswagen, que todo mundo conhece e confia, agora te dá 5 anos de garantia para provar que ela é bruta de verdade. Pode confiar, nesse novo modelo ela está toda estilizada, com faróis e grades frontal em LED, o que deixa ela ainda mais bonita. Isso tudo sem contar que é a picape mais potente da categoria, com até 272 cavalos, uma verdadeira máquina. Também é a picape que tem a maior capacidade de carga, com 1.104 quilos. Por isso agora podemos falar que é a picape carregada de força bruta. Então, se você estiver na Festa do Peão de Barretos, corre no stand para conhecer a nova Amarok. Alô, amigos do agronegócio, tá no ar mais um Agro 360 para você. Estamos aqui no canal Rural, o canal do Criador, e lembrando que essas entrevistas estão disponíveis na íntegra no nosso canal do YouTube, Agro 360 Podcast, e também em todas as plataformas de áudio. Falamos em nome de Volkswagen Amarok, também ao lado da Integral Mix, a ração perfeita para o seu animal. Bom, quero falar com você o seguinte, que o churrasco faz parte da vida do brasileiro, não tem dúvida. Que a carne está na nossa vida todos os dias, isso não temos dúvida. Agora, por que não aprofundar num assunto que vai mostrar pra gente sobre a qualidade da carne? Então eu trago hoje aqui pra gente, convidado muito especial, Roberto Barcelos. Mais de um ano a gente saindo para fazer essa entrevista, hein, Roberto? Que bom que deu certo, né? Quantas tentativas aí, mas hoje deu certo, isso que é o bom. E é legal que a gente se encontrava em vários lugares, vários ambientes, falava, quando vai? Não, vamos ver semana que vem, não dava a minha agenda, não dava a sua, mas que bom que agora tá aqui. É isso aí. Vamos falar de carne, vamos falar de churrasco, que é de pecuária. A pecuária, principalmente, porque eu acho que talvez eu não tenha falado direito aqui na abertura. Porque a carne que tá no seu prato, a carne que tá na sua mesa, ela tem que passar por um processo muito minucioso. E você se especializou nisso, né? Você é agrônomo. Sou agrônomo de formação, zootecnista de coração, porque na época que eu fiz faculdade não tinha as matérias optativas e minha paixão sempre foi produção animal e zootecnia. Então... Mas o zootecnista, para atuar como zootecnista, você pode ter o diploma, você pode fazer o serviço do zootecnista sendo um veterinário ou um agrônomo. As profissões, elas se confundem um pouco. Dificilmente hoje um agrônomo formado ele vai para a área da zootecnia e dificilmente um zootecnista vai para a área da veterinária. Mas antigamente, lá 20, 30 anos, quando eu comecei, as profissões elas tinham algumas áreas em comum. Então a zootecnia era uma matéria da agronomia, a zootecnia era uma matéria da veterinária. Hoje cada um foi se especializando e buscando seu espaço. E eu admiro muito o caminho que a zootecnia alcançou ao longo dos últimos anos. E sou um agrônomo de formação e atuo nas duas áreas. Zootecnista de coração. Mas eu estava falando o seguinte, você se especializou nessa questão da qualidade da carne e tudo mais, a gente vai falar sobre isso. Mas você tem relação, você vem da pecuária de família ou não? Não, a minha relação foi no dia que eu pensei em fazer faculdade. Eu sou daqui de São Paulo, capital. Você é daqui? Sou. E quis prestar agronomia e fui para Botucatu, uma cidade que eu nunca tinha visitado. Não conhecia ninguém e o destino estava sendo traçado ali. Eu nunca imaginei que na tomada de decisão, na hora de preencher o que eu iria prestar de vestibular, eu estava definindo toda a minha vida pessoal, profissional. Que bacana. Isso é muito louco. E eu busco até informações ou o que me ajudou nessa tomada de decisão e não consigo achar. Verdade. É coisa do destino. Não tinha aquele negócio de criança, fala assim, eu quero ser agrônomo, nada. Por que chegou e botou agronomia? Não, porque eu não tinha relação, não tinha vínculo. Meus amigos daqui são todos médicos, advogados, dentistas, etc. E eu lá, um agrônomo, por gostar dessa vida rural, e eu acabei me encantando e me descobrindo quando eu saí de São Paulo e fui para lá. Nunca mais voltei para São Paulo, a não ser para visitar os familiares, mas a minha vida se deu no interior de São Paulo e segue até hoje, e não me arrependo um minuto. E como é que você foi da agronomia para a pecuária? Em que sentido que você conseguiu encontrar a pecuária como paixão? No início de faculdade, lá para o 2º ano, eu tive meio que uma crise existencial, porque eu era aluno da agronomia e tendo algumas matérias 3º ano que não faziam muito sentido para mim. Horticultura, floricultura, eu falei, não é muito a minha
minha área. Eu sempre, ali naquele momento, me encontrei na pecuária e conversando com um dos professores, completou aí 25 anos de uma tecnologia que ele desenvolveu, que é o novilho super precoce. 25 anos já que já se fala no novilho super precoce? Já. Hoje ainda é uma revolução, imagina 25 anos atrás. Imagina. E ele é agrônomo também, e eu pensando em trancar a faculdade de agronomia e prestar zootecnia, ele falou, não, eu sou agrônomo e só trabalho com zootecnia, você pode seguir o mesmo caminho. Naquele momento ele me adotou e eu passei a ser um eterno estagiário e continuo sendo um multiplicador da filosofia que ele nos ensinou há tantos anos atrás. Professor Silveira. Professor Silveira. Antônio Carlos Silveira. Eu gostei dessa sua colocação, um eterno estagiário, sempre aprendendo. Na nossa vida a gente precisa de mestres, né? de orientadores. Sem dúvida. E eu vou buscar quem foram meus orientadores, ele aparece com destaque. E essa é uma preocupação que eu passo a ter também, quem que eu vou orientar, né? Então eu tento sempre estar participando de palestras, de eventos, justamente para continuar essa filosofia e levar o Brasil no posicionamento que ele já ocupa, mas vai ocupar com muito mais mérito, que é no agro, né? O Brasil que dá certo, tanto na agricultura quanto na pecuária. Exatamente. E a gente tem que ter esse cuidado, essa cautela de levar isso de uma forma muito interessante aí para as pessoas, porque eu vejo que nós precisamos defender a nossa bandeira. E quando eu vejo o seu trabalho, que trabalha desde a porteira para dentro, de ver a carne que vai chegar com qualidade na mesa do consumidor final, né? Seria isso o seu trabalho hoje? Exatamente. A gente pensa no produto final carne, e eu tenho um grande envolvimento com carne, com gastronomia, mas a gente esquece que aquilo lá começou no mínimo 3 anos antes. Né? A carne é um produto materializado de 3 anos de uma tomada de decisão para escolher a vaca, a genética do touro. São 9 meses de gestação, depois o bezerro nasce, depois cria, 7 meses engorda, mamando, depois desmama, recria, terminação, até chegar no produto final. Então eu até chamo muito atenção nisso. A carne que a gente come hoje foi uma tomada de decisão de 3 anos atrás. A tomada de decisão que a gente tiver hoje nas fazendas vai influenciar no mercado daqui 3 anos. Qual que é a demanda daqui 3 anos? O que produzir? Qual que seria o produto de maior valor agregado para a gente trazer o que a gente produz de acordo com a expectativa de quem consome? Uhum. Porque eu já questionei isso muitas vezes. Será o que a gente produz é aquilo que o nosso cliente de fato quer? Isso a gente está conversando em carne, mas isso serve para tudo. Para tudo. Né? Se eu vou montar uma loja de roupa, será que o que eu estou produzindo é aquilo que o cliente está querendo? E quando a gente pensa dessa forma, a gente separa o mercado em perfis. Perfis de sexo, perfis de geração, perfis de hábitos de consumo. Uhum. E isso é muito bacana, porque quem compra carne durante a semana tem algumas demandas, algumas necessidades completamente diferentes de quem compra carne de final de semana. Quem compra carne do dia a dia, compra por necessidade. E é um perfil de consumidor, talvez uma dona de casa, que não quer gordura. Talvez nunca tenha ouvido falar em marmoreio. Então eu tenho certeza que vai existir um sistema de produção que vai produzir uma carne muito ajustada nas expectativas que esse cliente tem, porque a tomada de decisão está muito ligada a preço. Esse perfil de consumidor substitui carne bovina por carne de frango, carne suína, por conta de preço. Só que se a gente pega o consumidor do final de semana, é um consumidor que compra por prazer, que é o churrasqueiro. E o churrasqueiro já, por comprar por prazer, ele está disposto a pagar mais por um produto melhor. Ele sobe o nível de exigência, mas ele está disposto a pagar mais. E ele quer gordura, e ele quer marmoreio. Então vai existir um sistema de produção específico para atender a demanda desse produto. Uhum. Só que o animal ideal para produzir a carne do dia a dia não é o mesmo animal ideal para produzir a carne do final de semana. E a gente não pensa nisso na hora de produzir. Então, mas você não acha que esse consumo do dia a dia, ele não tende a ficar mais qualificado pela dona de casa? Aquele bife mais macio, não estou dizendo nem do marmoreio, mas aquela carne de um pouco mais qualidade, ou
a tendência do produtor fazer uma carne melhor pro dia a dia também, não só pro consumidor de final de semana? A gente não pode confundir, isso eu preciso deixar bem claro. Apesar de eu falar de uma carne do dia a dia ou uma carne mais commodity, ela não significa que ela não tenha qualidade. Ela tem características específicas, diferentes das características do final de semana. A maciez é um ponto em comum. Quanto mais macia a carne, mais a gente se fideliza àquele produto, àquela marca. Só que, pelo nosso perfil de consumo, como que a gente come a nossa carne do dia a dia? Talvez muito em carne de panela, carne moída. Não necessita ter um nível de maciez tão grande quanto a carne do final de semana. Porque quem nos ensinou... vai para cortes diferentes, não para qualidade. Sim, vai para o commodity, vai para a exportação. É esse produto que o Brasil exporta. É engraçado o que eu vou dizer e até um pouco sério. Quem nos ensinou a conhecer uma carne de qualidade foram os argentinos e os uruguaios. Quando a gente ia numa churrascaria, o garçom punha um espeto na nossa frente e falava: essa é a boa, essa é a argentina. Esse é o bife ancho, esse é o bife de chorizo. E a nossa referência de qualidade há 10, 15, 20 anos atrás eram as carnes importadas. Uhum. E foi quando começou um grande movimento da minha parte, querendo saber se a gente tinha condição de produzir uma carne tão boa quanto os argentinos e os uruguaios. Principalmente porque eu estava em Botucatu, na universidade, com as pesquisas ligadas ao novilho super precoce, que o novilho super precoce, para quem não sabe, é produzir um animal que após a desmama ele vai direto para o confinamento, então você elimina a recria e consegue abater um animal com 12, 13 meses de idade com 500 quilos. Né? Uhum. Isso há 25 anos atrás. Isso já acontece, já acontecia nessa época? Já acontecia, mas... Trabalhando o quê? Genética ou alimentação? Os dois. Não existe genética sem você ter uma nutrição compatível àquele potencial genético. E não adianta ter uma nutrição de primeira linha sem uma genética para aproveitar aquela nutrição. Então é um casamento, mas o ponto de partida sempre vai ser a genética. Eu não imaginava que faria tanto tempo que essa questão do novilho super precoce já estava no mercado. Há 25 anos, já ficava mais recente. 25 anos, mas lá atrás era meio caráter experimental, uma iniciativa de uma empresa ou de outra empresa. Que raça começou a trabalhar? Eram uns estudos de várias raças, mas eu me lembro muito bem que as raças que mais respondiam eram o cimental. Uhum. No cruzamento industrial com a vaca Nelore. Era um animal que desmamava pesado. Esse animal desmamado pesado, ele era colocado no confinamento e ficava seus 120, 150 dias no confinamento, para a gente atingir o objetivo inicial, que era peso. Aí veio a segunda dúvida. Bom, era possível produzir super precoce? A gente falou sim, é possível. Uma boa genética com uma boa nutrição, a gente consegue encurtar o ciclo de produção. Qual que é o prazo de abate, de nascimento ao abate? 12, 13 meses. 12 a 13 meses. Desmama com 7, 5 meses de confinamento. Uhum. A segunda dúvida, a primeira já estava resolvida, é possível. A segunda dúvida era a seguinte: como que é a característica da carne desse animal? E foi um dos projetos que eu atuei desenvolvendo esse novilho super precoce que resolveu verticalizar. E aí eu fiquei, bom, agora a gente vai saber se a carne está ajustada dentro do que o consumidor espera. E eu lembro que aqui em São Paulo estava iniciando aquele boom das parrilhas argentinas. Uhum. E as carnes das parrilhas de São Paulo eram importadas. E eu cheguei com o nosso produto, apresentando para essa turma, e eles falaram: ó, a sua carne é macia, mas ela deixa a desejar em sabor. E aí... Marmoreio tinha? Não tinha também. Não tinha marmoreio. Basicamente era macho inteiro, abatido jovem, então era uma cor, era uma carne com uma coloração até mais clara um pouco, com uma gordura mediana, e aí a gente foi ajustando nutrição, ajustando estratégia, implementando uma recria. A recria é muito importante para a qualidade de carne. É, né? Quanto mais intensificado o processo, mais maciez e menos sabor. Mas quando você está falando em recria agora, você está falando da recria que existe hoje ou nesse projeto super precoce você está introduzindo a recria dentro do confinamento já? Não. Esse projeto super precoce era outro ponto. Realizar a engorda em 2 ciclos, certo. 3 ciclos, né? A fase inicial do confinamento era mais proteína e menos energia para o animal continuar crescendo. E a fase final desse confinamento era mais energia e menos proteína para o animal
engordar. Agora, a recria, o que seria o mais indicado para quem vai confinar? Fazer ela a pasto ou semi-confinado? É muito mais barato fazer a pasto intensivo. Hoje a gente fala muito de recria intensiva a pasto, RIP, e terminação intensiva a pasto, TIP. São sistemas ou tecnologias que vão entrar com uma força tão grande no Brasil que essa terminação ela não entra na estatística de confinamento, mas é crescente, principalmente em regiões de integração lavoura e pecuária, onde o pasto é uma cultura e a gente otimiza o desenvolvimento do animal a pasto. A arroba produzida a pasto é muito mais barato do que a arroba produzida no confinamento. Uhum. E isso favorece muito o custo de produção. O Brasil já é hoje, talvez, em relação a custo de produção, mais barato do mundo. É o quilo da carne mais barata do mundo, com essa tecnologia e com as nossas condições de custo de produção. Mas com isso a gente consegue turbinar e acelerar todo esse processo para continuar sendo muito competitivo nessa questão. Eu, semana passada, recebi um grupo de 45 pecuaristas, 25 argentinos, 15 uruguaios e 5 técnicos ali, e levei eles para o Mato Grosso, visitando os projetos do Mato Grosso de terminação a pasto, recria a pasto, confinamento. Eles ficaram enlouquecidos. Você tem inclusive um curso que você tem sobre pecuária para produzir carne de qualidade, não é isso? Isso. Mas nós vamos falar dele no final para o pessoal ficar até o final para assistir aqui para falar o dia que é. É um curso de 3 dias, é uma imersão. Mas, em resumo, é os 30 anos de atuação profissional materializado em 3 dias. Em 3 dias. É o curso que eu gostaria de ter feito há 30 anos atrás. Eu tenho certeza que eu economizaria muito dinheiro de muita gente aí. Que bacana. Agora, só voltando nessa história desse momento de profissionalizar a carne, você está falando de 25, 20 anos atrás, aproximadamente. Já se falava nessa genética preocupada com a área de olho de lombo, marmoreio, que hoje a genética hoje é uma realidade. Cada leilão que eu faço, às vezes na pecuária, a gente vê as qualidades das DEPs, né? E tudo mais que está trazendo. Já se falava nisso ou isso é mais novo? Isso é mais novo. Existia alguns critérios de seleção. Cada um... Visual, fenótipo. Cada um buscava o seu critério de seleção. E dificilmente o critério de seleção que a gente via no gado puro chegavam, de fato, às fazendas de gado comercial. O grande aprendizado que a gente teve foi nos Estados Unidos, com a pecuária americana. A fotografia atual é que os Estados Unidos tem 90 milhões de bovinos e consegue produzir 20% mais carne que o Brasil, que tem 200 milhões de bovinos. Meu Deus! Eles têm metade do rebanho brasileiro e produzem 20% mais carne. Aí você vai me perguntar por quê? Era a pergunta. Eles começaram um processo de seleção de animais mais produtivos. E aí que entra a área do olho de lombo. A área do olho de lombo, para quem não sabe, é o corte do contrafilé entre a 12ª e a 13ª costela. Quanto maior a área do olho de lombo medido em centímetros quadrados, existe uma correlação de musculosidade com todos os músculos do animal. Então, quanto maior a área do olho de lombo, mais musculosidade eu tenho. E existe uma outra relação. Eu pego a área do olho de lombo versus o peso do animal e crio uma outra relação, que é a área a cada 100 quilos de peso vivo. Quanto maior isso, mais carne e menos osso. Antigamente a gente não se preocupava com isso, a gente se preocupava em peso, mas eu não sabia o que eu estava produzindo. Às vezes eu estava produzindo mais vísceras, mais osso, mais características não carcaça. E hoje a gente está muito focado em fazer o trabalho que os americanos já fizeram. Mas como eles fizeram isso? Eles fizeram através de ultrassonografia, para enxergar o animal por dentro. E eles classificam essa carcaça por yield grade, que é rendimento, e quality grade, que é qualidade. Quando a gente vai no supermercado nos Estados Unidos e tem um selinho lá, carne choice, carne prime, aquilo são critérios de classificação de carcaça feitos pelo USDA que mostra o rendimento e a qualidade. Eles conseguiram um animal com mais peso de carcaça e mais produção de quilos de carne. Qual o peso que eles abatem lá?
360 quilos de carcaça, enquanto o Brasil abate com 250 quilos de carcaça. Então, falando de 100 quilos a mais por carcaça. Cada 2 animais abatidos nos Estados Unidos equivale a 3 animais abatidos no Brasil. Esse é um grande diferencial. Isso é uma leitura. A gente pode ter 2 leituras em relação a essa informação. Uma leitura dizendo o seguinte: pô, tecnicamente a gente está muito inferior ao que já existe de tecnologia em produção animal. Essa é a leitura negativa. Mas a leitura positiva é a seguinte: olha o potencial que nós temos de dobrar a produção. E o ponto de partida de dobrar a produção vai ser na seleção de vacas. De fêmeas. Por quê? Porque a gente está ficando com vaca fértil que produz bezerro ruim. Nosso critério de descarte de vaca é fertilidade. Vai chegar um momento que a gente vai perceber que essas vacas estão produzindo bezerros ruins e a gente vai descartar essa vaca e vai substituir por uma vaca que vai produzir um bezerro bom. Porque a gente esquece, e eu falo para os pecuaristas, que a gente é muito machista. A gente acha que escolher o sêmen do touro vai definir a qualidade do bezerro. A gente está esquecendo que 50% da genética é da mãe e 50% é do pai. Imagina o resultado desse trabalho se a gente tiver o mesmo cuidado que a gente escolhe o sêmen do touro, ou touro de monta natural, nos leilões de touro que a gente vê aí no Brasil, com uma pré-seleção das vacas. A gente vai conseguir aumentar 20%, 30% peso de desmama, peso ao ano, conversão alimentar, rendimento de carcaça, eficiência biológica. Isso é dinheiro no bolso. E essa atenção ela está sendo dada para as fêmeas, para quem vai produzir tourinho, né? Mas não para o cara que está criando comercial. Seria exatamente. O desafio que eu percebo isso no leilão. Quando você vai vender fêmea de alguma... isso aqui vai produzir um tourinho bom para você, traz todas as DEPs dela, mas o produtor de carne lá na ponta, né, o que faz o gado comercial, não está tão preocupado com todas as características da fêmea que a gente está falando aqui. Não está, mas vai ter que estar, ser obrigado a estar. A gente vai passar por uma reformulação muito grande de projetos de pecuária. E um dado que eu me assustei muito quando eu escutei há 2, 3 anos atrás num simpósio de gado de corte em Campo Grande, foi um palestrante disse que 50% das fazendas de gado de corte do Brasil deixam a atividade nos próximos 20 anos. Era uma pergunta que eu ia fazer para você. Quando eu pensei nisso... 50% das fazendas de gado de corte vão parar. Vão deixar atividade, vão ser absorvidas, vão ser transformadas em agricultura. Porque a soja hoje vem tomando um espaço da pecuária muito grande, não vem? Exato. E isso é uma tendência muito forte. Quando eu escutei essa notícia pela primeira vez, isso me deu um impacto muito forte. Mas eu vim meio que ruminando essa informação ao longo desses 2 anos e de fato isso vai acontecer, porque tem muita fazenda ainda produzindo uma pecuária de baixa tecnologia. E a pecuária de baixa tecnologia hoje ela não vai trazer o resultado e isso naturalmente vai ser substituído por uma pecuária de alta tecnologia. E é natural, hoje a gente tem 160 milhões de hectares de pasto no Brasil, que grande parte dessas áreas de pastagem se transforma em agricultura. Então, se a gente fizer um exercício de bola de cristal, o que vai acontecer na pecuária? Eu garanto para vocês que a gente vai diminuir a área de pasto, mas vai diminuir muito essa área de pasto. Essa área de pasto vai produzir alimentos, agricultura. Mesmo reduzindo a área de pasto, a gente vai produzir indivíduos mais eficientes e que vão produzir mais quilos de carne. Então a gente vai conseguir diminuir o rebanho ou manter o rebanho nesses números e com potencial de dobrar a produção de carne. A grande dúvida é que se a gente dobrar a produção de carne, qual que é o impacto disso no mercado interno e qual que é o impacto disso na exportação. Mas as notícias que chegam é que o consumo per capita de carne bovina na China é de 5 quilos, enquanto que o Brasil consome 32 quilos. 32. De carne bovina. Se a gente pensar num incremento de 1 quilo por chinês, e essa é uma conta que a gente já ouviu diversas vezes. Se o chinês aumentar o consumo de um copo de suco de laranja, se o chinês consumir quer dizer... Mas fazendo esse exercício que é super factível dentro da nossa realidade, o único país que tem condição de ter esse potencial de atendimento a essa demanda
extra é o Brasil. A Austrália não tem? A Austrália tem muito problema de clima. Eles sofrem de secas seguidas. O país no mundo que consegue fazer integração lavoura e pecuária. País no mundo que tem um clima, uma topografia, uma pluviosidade. Mato Grosso chove 2.000 milímetros. Pará chove 3.000 milímetros em algumas regiões por ano. Os argentinos e uruguaios estavam malucos, porque lá na região deles chove 400 a 500. A gente tem tudo na mão para, de fato, ocupar essa posição que nós já somos o maior exportador, somos o segundo maior produtor, primeiro é os Estados Unidos, mas se a gente fizer assim, a gente passa os Estados Unidos com uma facilidade muito grande. Por quê? Porque está chegando uma genética mais produtiva do pai, já existem as ferramentas de seleção da mãe e já existe esse negócio que se chama recria intensiva a pasto, terminação intensiva a pasto, os grandes confinamentos para acelerar esse processo. O Brasil ele impõe muito medo ao mundo na questão de potencial de produção de alimentos. Por isso que vem muitas pauladas. Muita paulada. A gente é uma grande vidraça do mundo. E a gente tem que reconhecer que a gente é uma grande vidraça. Porque é sabido que produzir alimento gera impacto ambiental. Não existe produção de alimentos sem gerar um impacto ambiental. Por mínimo que seja. Exato. Agora, de quais alternativas a gente tem para aumentar a produção de alimentos gerando menor impacto ambiental, aí que o Brasil se posiciona como talvez um dos países que tem condição de produzir uma carne carbono neutro. E eu estou falando carne carbono neutro para entrar num acordo com a turma que joga pedra, porque a gente tem condição de ser uma carne produzida com carbono negativo. Porque quem avalia o impacto da produção de gado, de carne no Brasil, está avaliando a emissão de gás metano dos bovinos, mas está esquecendo da fotossíntese da planta e tudo mais ali, que sequestra carbono, as florestas, a silvicultura, a agricultura, e não existe mais, eu vou ser honesto em dizer agora, pecuária sem grão. Eu não consigo mais dissociar uma pecuária eficiente do que uma pecuária suplementada. Isso quem nos ensinou foi o pessoal lá de Colina, da APTA, professor Flávio, professor Gustavo, quando eles desenvolveram aquela filosofia do boi 777. Sim. O boi 777 hoje para o Brasil é o mais alto nível de tecnologia. O que significa esse boi? É o boi de uma genética superior, macho inteiro, recriado intensivamente, terminado intensivamente para ser abatido aí com 2 anos de idade acima de 500 quilos, 550, 600 quilos, porque uma grande tendência dos próximos anos é a gente aumentar o peso de abate. No mesmo período. No mesmo período. Sem pegar bicho mais velho. E aí eu volto, e a conclusão que eu chego é que depois de 30 anos eu nunca dei tanto valor para a genética quanto hoje. Porque a genética é que vai fazer você atingir os seus objetivos. Só que primeiro a gente precisa definir quais são os nossos objetivos como fazenda. Eu sou um produtor de bezerro, eu vendo bezerro para quem? Quem compra o meu bezerro faz o quê? Isso tudo a gente vai conseguir eleger o melhor touro com a melhor vaca para me dar essas características. Mas não tem dúvida que escolher um touro é mais fácil. Porque basta eu passar a mão no telefone, ligar para o meu vendedor de sêmen e definir os critérios que eu tenho, o que eu preciso, mas a vaca fica mais difícil. E por ser de São Paulo, me facilita muito nesse processo. Por quê? Porque o pecuarista tradicional tem uma questão emocional muito grande. A pecuária para o pecuarista é emocional. Paixão. A pecuária para a indústria frigorífica é comercial. Por isso que a gente viu e vê que a indústria está muito mais evoluída e muito mais avançada do que o pecuarista nas tomadas de decisão. Primeiro, eles têm muito mais gestão, métrica, e contratam os melhores profissionais. Enquanto que na fazenda a gente fica lutando com as questões de chuva, de suplemento, de custo,
E é essa pecuária que ela vai ser atropelada, infelizmente, por projetos de pecuária de alta tecnologia. E a gente fala de tecnologia para o pecuarista, passa a ser um pouco cruel, né? Porque eu falo, não, porque a gente precisa da melhor genética, a gente precisa da melhor nutrição, a gente precisa de uma reforma de pasto. Mas será que o pecuarista está capitalizado para investir numa reforma de pasto, para investir numa genética, para investir numa vacada? Talvez não. Talvez 2/3 do pecuarista do Brasil não estejam, porque eles não fizeram essa lição de casa há 20 anos e hoje estão numa situação de... E as linhas de crédito para isso não são compatíveis com a forma de pagamento dela, né? Ele não consegue dar um passo para frente e se ele der um passo para trás, ele morre. Então, é triste, mas é natural que esse perfil de pecuária seja substituído por projetos mais tecnificados. Barcelos, estava falando sobre essa questão dessa substituição de quem não se tecnificar ou quem não se profissionalizar. Você acha que isso há uma tendência de eliminar o pequeno produtor ou o pequeno produtor consegue acompanhar essa tecnologia toda? Se a gente for pensar no que eu acabei de dizer de pecuária americana, pecuária dos Estados Unidos, o perfil deles são pequenos produtores. São de quantas cabeças? Tem uma ideia assim? 20 vacas. Só isso? No rebanho consegue sobreviver financeiramente? Principalmente por não ser a primeira atividade dessas pessoas. Sim. Esse êxodo urbano, aí, êxodo rural, que tira as pessoas da área rural para os grandes centros, principalmente os filhos, as novas gerações não querem mais trabalhar no rural. Lá nos Estados Unidos também? Lá nos Estados Unidos. E isso fez com que isso seja uma segunda, uma terceira fonte de receita, e o perfil realmente é pequeno. Pecuária de corte é economia de escala. Então, quanto mais você dilui o seu custo fixo, mais você dilui o seu custo de maquinário, de mão de obra, Só que, como que faz para os pequenos agricultores? Eles vão precisar se adequar. E essa adequação passa por tecnologia. Não adianta que você querer sobreviver num mundo onde quem está produzindo produz 3 vezes mais do que você e você ainda continuar respirando. Talvez não, mas genética é um caminho, embrião é um caminho. Confinamento ou não? Confinamento é um caminho, só que o confinamento ele requer um capital de giro muito grande. A gente vê uma área pequena de um confinamento, mas o capital de giro equivale a uma área 10 vezes maior do que de fato existe. Então, é uma pergunta delicada, talvez não seja o caminho da pecuária de corte. Talvez seja um caminho mais de uma questão de genética, mais de uma questão de agregação de valor, mais de outras atividades dentro do mundo do agro que não a pecuária. Mas, se isso for a única fonte de renda, se for a segunda ou a terceira, talvez ele consiga sobreviver na cria, até porque o bezerro ele vem valorizar muito nos próximos anos. Essa é uma questão muito importante. Eu ia te perguntar sobre essa questão desse ciclo pecuário, que a gente está sofrendo com ele. Na minha impressão, posso estar enganado aqui, parece que o ciclo de baixa nosso está mais comprido do que os que teve para trás, não tá? Ou não, é esse? Nós estamos desde 2022 com essa baixa do bezerro, baixa do boi, não é isso? Estamos, e a gente está quase que no ponto de inversão disso, mas eu não consigo analisar a curto prazo, né? O que eu consigo analisar é olhando daqui para frente. A gente vê mega confinamentos sendo construídos. Cada grande empresa frigorífica tem um confinamento grande para abastecer as suas unidades. A gente vê projetos de recria intensiva, integração lavoura e pecuária super intensificados em recria e terminação. A gente vê um crescimento grande na recria, um crescimento grande na terminação, mas eu não enxergo esse crescimento na cria na mesma proporção que esses crescimentos na recria e terminação. E a gente não pode esquecer que o boi gordo de hoje foi um boi magro de ontem, foi um bezerro de anteontem. Então vai chegar no momento onde o quilo do bezerro vai valorizar proporcionalmente muito mais em relação ao quilo do boi gordo. E esse é o grande desafio
de uma pecuária desse sentido. Hoje a gente fala de um ágio do bezerro em torno de 20%, 25%. Em relação ao quilo do boi gordo. Será que a gente vai conseguir absorver um ágio de 30%, 40%? Eu acho que vai acontecer esses 30%, 40% muito em breve, porque as pessoas da cria estão saindo da atividade e estão se direcionando à recria e engorda. Da onde vai vir o bezerro de 2026? Da onde vai vir o bezerro de 2027? A capacidade de abate está aumentando. O Brasil tem 70 milhões de capacidade de abate ano. O Brasil abate em torno de 35 a 40 milhões, quer dizer... Temos o dobro da... A gente teria condição de aumentar nossos volumes de abate. Nosso mercado de exportação bate recorde mês a mês. Hoje ainda representa só 26%. Comparado à Argentina, Uruguai, Austrália, isso é acima de 50%. Então a gente tem espaço grande para aumentar a exportação. Se a gente aumenta a exportação, aumenta a demanda por boi gordo, vai aumentar a demanda por boi magro, mas cadê o bezerro? Então essa é uma preocupação que eu tenho e que se eu fosse fazer qualquer tipo de investimento hoje, eu pensaria em fortalecer a cria novamente, porque agora, eu acho que vai ficar um buraco aí. Agora, esse espaço de 2 anos que eu estou colocando aqui como exemplo, é que tá me dando a impressão que esse espaço de baixa tá maior do que o que era normal nos outros ciclos pecuários, que isso sempre aconteceu, baixa e alta sempre aconteceu. Agora tá presente, eu nunca vi tanto tempo penalizando tanto o produtor rural como está acontecendo agora. Ou não, estou enganado? Então, os ciclos são de 4, 5, 7 anos. De alta e de baixa. É meio que então natural. Tá dentro do... Então a impressão minha que deve estar dentro. O que vai acontecer é que isso aí é uma carne muito mais cara também na prateleira do consumidor final, e principalmente dos menos favorecidos, né? É natural. Você não tem como fugir disso. Eu viajava para os Estados Unidos e eu via que que o camarão era o mesmo preço da carne bovina. E hoje em dia a gente vai em alguns mercados aqui no Brasil e vê que o camarão está no mesmo nível de preço do que a carne bovina. Antigamente isso era um negócio impensável. Falou, não, a carne bovina é 3 vezes mais barato que o quilo de um camarão. É um produto elite. É um pouco de hipocrisia da nossa parte achar que todo brasileiro tem acesso e poder aquisitivo para comer carne todos os dias. Não é uma realidade brasileira e não é uma realidade mundial. Quando eu falo que a China tem um consumo per capita de 5 quilos por ano, quem tem maior poder aquisitivo está comendo 9. Quem tem menor poder aquisitivo ou não está comendo muito pouco. E isso é fato. E o nosso aqui, 32 quilos. Já foi maior. Já foi maior? Já foi maior. Já foi menor também. A gente está meio que numa recuperação. E existe uma correlação entre poder aquisitivo e consumo de proteína vermelha. Quanto maior poder aquisitivo, maior consumo de proteína vermelha. Não vai existir solução de falar, não, daqui para frente todo mundo vai ter acesso. Isso não existe, isso é conversa. Vai ganhar picanha todo mundo e não vai ter, né? Não tem como. Eu trabalho no universo da carne de qualidade. Não é que as pessoas de menor poder aquisitivo não gostam de ter o prazer de comer uma boa carne. Só que elas não têm poder aquisitivo para ter esse produto com a mesma frequência de quem tem maior poder aquisitivo. É um produto disponível a todas as classes sociais. E a gente fala, não, a carne é cara. Será? Hoje, com 30, 40 reais, eu não consigo fazer um mix de churrasco para atender todo mundo? Eu acho que sim, dá para fazer um corte de dianteiro, um corte de traseiro, uma linguiça, a gente consegue. Eu falo que carne caro é ir no fast food, que você come um lanche feliz lá e gasta 50 reais. 50 pau, Agora, como é que foi essa sua ideia de especializar na carne, lá no prato? Como é que foi essa história? Foi natural. Eu, quando trabalhava com pecuária, eu nunca imaginei que 20 anos depois eu estava trabalhando com carne lá na ponta. Foi uma necessidade que cada etapa do processo me criou, e eu buscando a solução para esse desafio, essa necessidade,
eu fui avançando para dentro da cadeia. Você queria buscar o quê? Resultado melhor para o produtor rural, para o pecuarista? Num primeiro momento, o novilho super precoce era uma baita de uma estratégia, porque era um input de tecnologia em fazendas que não usavam tecnologia. Uhum. Conseguimos chegar numa produção de novilhos super jovens, pesados, e trouxe um impacto nos índices zootécnicos e nos índices financeiros dos projetos. Essa empresa resolveu verticalizar. Falou, bom, produção ok, mas eu quero pôr marca na carne e agregar valor. Só que eu estou falando isso há 25 anos atrás, 20 anos atrás. Uhum. E nessa fase eu trabalhei nesse projeto, em mais 2, 3 projetos. E hoje, analisando tudo que aconteceu, eu falo que eram projetos certos na época errada. Por que projetos certos na época errada? Porque naquela época o consumidor não estava amadurecido como ele está hoje, valorizando um produto diferenciado. Uhum. Hoje você fala numa marca de carne, tem muita gente disposta a pagar mais por um produto melhor. Há 20 anos atrás, não. Há 20 anos atrás, a gente estava no início do processo dos vinhos, dos cafés, uhum, das cervejas artesanais. E a gente aprendeu que existiam produtos commodity premium com esses produtos, e esse movimento chegou na carne. E eu até falo, quem teve uma influência grande nisso foi o pessoal da Churrascada. Churrascada, Felipe. Que em 2015, eles, através da agência deles, fizeram um estudo no mercado e descobriram que o churrasco era uma próxima bola da vez. E 2015 para agora está fazendo 10 anos. E são os 10 anos do boom das marcas de carne no Brasil. Uhum. Então eu até brinco, a CDC, aquela banda de rock aí, CDC, para mim é antes da churrascada e depois da churrascada, porque legal, eles conseguiram criar um marco zero ali, para esse grande movimento, tudo que aconteceu depois, e é o que nós estamos vendo hoje. A gente se prepara para o final de semana. A gente faz reunião com os nossos amigos em torno do churrasco. A gente faz a comemoração das datas importantes na nossa vida com churrasco. A gente não consegue mais tirar o churrasco dos nossos momentos de celebração. Isso não acontece com nenhum outro prato da gastronomia. Verdade. A gente adotou aquele sextou. Uhum. Eu até falo isso com frequência. Sextou é o gatilho mental nosso dizendo o seguinte: pode pôr o pé na jaca que já começou o fim de semana. Fim de semana começou. E ali a gente não consegue mais o sextou sem um churrasco, os amigos, os familiares, uma cerveja, um vinho para quem gosta de vinho, uma boa música. Esse é um pacote de final de semana. E isso começou a impactar dentro da cadeia. E isso que começou a acontecer no nosso dia a dia, de nós como consumidores e nos nossos finais de semana, impactou na produção de bezerro, na genética que vai ser escolhida para ser inseminada na vaca que a gente vai ter que começar a selecionar daqui para frente. Porque as marcas de carne precisam ter consistência. Padrão. Olha que pergunta interessante que eu vou falar para você. A marca do churrasco que você consome, ele te entrega uma qualidade consistente? Falar que o produto entrega consistente, ele está 100% das vezes igual. Padronizado. Padronizado. Por quê? Padronização gera previsibilidade. E previsibilidade gera fidelização. A gente só se fidelizam às marcas que a gente consegue ter previsibilidade. Isso no carro que a gente escolhe ter. Isso na roupa que a gente usa. Nos nossos hábitos de consumo. A gente busca marcas que tenham uma entrega previsível. E a entrega previsível vai vir da consistência. E consistência é genética da mãe, genética do pai, nutrição, bem-estar animal, esse pacote de tecnologia que fica dentro da porteira e que ninguém vê. As marcas mais consistentes são as marcas que têm maior controle de todas as etapas do processo. E são essas que vão ser o diferencial daqui para frente. Por que eu estou falando isso hoje? Estamos aqui em 2024. Porque esse entendimento não começou em 2020. Foi meio que natural. Dessa pergunta que você me fez, que me fez chegar até o produto final. Foram os desafios da cadeia de produção.
Aí eu fui convidado para trabalhar na indústria frigorífica. Fiquei uma fase minha de 10 anos, 5 anos trabalhando direto numa das indústrias que eu tenho mais carinho, que eu trabalhava diretamente com o dono, e por 5 anos ali eu entendi todo o processo industrial e é desafiador. Fazia o que lá dentro? Eu ficava entre 2 departamentos, a compra de gado e a venda da carne, mas eu não comprava gado e não vendia carne. Eu ficava tentando classificar carcaça, identificar mercado para determinado tipo de produto. Eu fazia acompanhamento do abate, eu fazia acompanhamento da desossa e fazia visita aos clientes. E quando eu visitava os clientes, eles falavam assim: a carne que eu recebo essa semana é diferente da carne que eu recebi semana passada. Talvez seja diferente da carne que eu vou receber semana que vem. E aí eu pensava comigo, a indústria frigorífica não vai conseguir atender a esse nível de exigência, porque isso está na mão do produtor. Quem tem a maior responsabilidade na qualidade da carne, hoje é o menor remunerado. Isso é muito sério. Muito. E isso vai mudar completamente o que vai acontecer nos próximos anos. Eu acho que vai entrar um movimento muito forte, primeiro, das cooperativas de carne, as do Paraná, que se destacam. Eu entrevistei aqui o Rafael Lupe, que deu uma aula pra gente do que eles estão fazendo de cooperativismo lá, né? Paraná está num passo à frente, por quê? Porque hoje, por ser cooperativa, eles vão retornar o resultado final em cotas para os parceiros do programa. E tira aquele antagonismo comercial ali, aquele conflito de interesses. Um quer vender caro, o outro quer comprar barato. Isso é eterno. E isso não é ser vilão e não é ser mocinho. A mesma relação comercial que existe entre o vendedor de boi gordo e o comprador de boi gordo, existe entre o vendedor de bezerro e o comprador de bezerro. Ele quer comprar o quilo barato, quer dar castigo no curral para pesar menos. Isso é natural. A gente tem que parar um pouco de achar que o frigorífico é o vilão. O produtor forte precisa de uma indústria frigorífica forte, uma indústria frigorífica forte precisa de um produtor forte. E no quesito carne de qualidade, aonde a oferta e procura é a regra universal do commodity, isso não faz muito sentido, porque precisa ter um comprometimento muito maior de toda a etapa do processo para a qualidade de fato aparecer. E esse modelo cuida de quem produz, remunera melhor quem produz, faz o processo industrial, depois esse valor retorna para o produtor. Esse é um dos caminhos que eu acho que vai dar muito certo no Brasil. Do cooperativismo. Do cooperativismo. E outro caminho que a gente está no embrião aí, são as marcas verticalizadas. Produtores que optaram por desenvolver marca própria, estão indo para o B2B, estão indo para o B2C, porque perceberam que produzem um produto muito acima da média e que ele vai ter clientes que vão valorizar aquele pacote de valor que, além da qualidade que a gente conhece, que é maciez, sabor e suculência, vai trazer um valor da marca, que é quem produziu, como foi produzido, se faz bem para a saúde, se faz bem para o planeta, bem-estar animal, que são valores muito fortes. E, puxando a brasa para o meu bife de novo, claro. Esse curso que eu faço, o segundo dia é 100% dedicado a marcas de carne que verticalizaram. Legal. No caso, são 15 marcas de fazendas que produziam animais e vendiam para o frigorífico. Hoje elas produzem animais, elas abatem por taxa, desossam e vão trabalhar o mercado. Então é muito bacana porque serve de aprendizado, de inspiração, de motivação e mostra que é possível. Da mesma forma das cervejas artesanais de 20 anos atrás, quantas micro cervejarias não se transformaram em grandes marcas? Há 20 anos atrás, a Ambev comprou a cervejaria Colorado de Ribeirão Preto, a Vals de Belo Horizonte. É um movimento um pouco parecido que eu enxergo na carne bovina de qualidade. Diferente do commodity. As grandes indústrias vão se preocupar em commodity. A qualidade de carne vai estar na mão do pecuarista que vai buscar a solução dentro da cadeia. Fazer marca própria aí para o mercado é um privilégio de poucos, porque não é fácil.
Mas você fala sobre isso no seu curso. Falo, mas talvez fazer parceria com o varejo. Existe rede de supermercados hoje que tem relacionamento direto com o produtor. Porque o produtor consegue entregar para ela uma padronização e uma regularidade que a indústria não conseguia. Volta lá, genética, alimentação, nutrição, tudo mais. Steakhouses. Durante anos, uma das principais steakhouses do Brasil não conseguia abrir novas lojas por falta de garantia de matéria-prima. Então, fazer esse produto encomendado por uma rede de steakhouses também é um outro caminho. E redes de lojas. Esse cara que vai abater e fazer a própria marca, vamos dizer assim, e a carne de segunda dele, ele tem encaixe para isso? Esse é o grande gargalo de todo mundo. Não é privilégio da marca A, da marca B ou da marca C. Agregar valor em 25%, 30% dos cortes é fácil. Agregar valor em 70% dos cortes é super difícil. Por que você fala 25%? A carne nobre é 25% do boi? Representa. Os cortes de agregação de valor, que basicamente são os cortes do final de semana, os cortes do churrasco, representam 25%. Então, na dúvida do que fazer, algumas marcas optaram por fazer hambúrguer, fazer linguiça bovina, fazer industrializado. Mas na dúvida do que fazer, arruma um parceiro frigorífico, você vende o seu animal para o frigorífico e você recompra os 25% ao preço que ele venderia ao mercado. Aí você faz o desenvolvimento do seu produto, o desenvolvimento da sua marca. Fiscalmente fecha tranquilo, porque às vezes você tem a pecuária na pessoa física, você vende para o frigorífico na pessoa física e você tem uma empresa jurídica para recomprar os cortes e distribuir, vender, montar loja própria, montar e-commerce, que é uma grande tendência também desse segmento. Agora, essa relação da carne gourmet, a carne nobre, com o consumo que nós temos no Brasil hoje, tem demanda ainda para a produção disso? Porque essa carne, vamos chamar de carne gourmet, pode ser? Sim. Ela só fica aqui dentro, a gente não exporta isso. Já começamos a exportar. Já começamos? Já começamos e a aceitação tá incrível. Para onde tá indo? Tá indo para a China e alguma coisa para Estados Unidos. Mas quem que tá exportando? As grandes indústrias. Certo. Mas o nosso consumo interno, ele não está suprido já com a nossa produção? Não tá. Eu trabalho há 20 anos nessa área e eu falo que é um crescimento médio de 20% ao ano. É uma loucura. É uma loucura e a gente não conseguiu descobrir o tamanho desse negócio. Não conseguiu descobrir o tamanho desse mercado. Por quê? Por conta do ciclo de produção. A gente tem uma demanda hoje de uma carne que foi a tomada de decisão de 3 anos atrás. Mas daqui 3 anos a demanda é maior que hoje. E o ciclo pecuário tira algumas figuras do mercado e aí começam os problemas de ruptura. Nessa fase atual, um grande termômetro disso é a quantidade de sêmen Angus, que hoje se posiciona no cruzamento industrial como talvez a principal matéria-prima que as marcas de carne usam, é o animal 50% Nelore e 50% Angus. Não que o Nelore não tenha capacidade para entrar nesse mercado, isso a gente pode falar em breve também. Claro. Eu acredito muito e estou apostando minhas fichas muito nessa qualidade da carne do Nelore. Mas esse animal meio sangue é praticamente o produto em comum de todas as marcas de carne. Principalmente a fêmea, porque ninguém mais castra o macho. E macho inteiro não é apto a carne de qualidade. Então os machos para carne gourmet ele é castrado? Sim. Ou fêmea. Ou fêmea. Como a briga entre castrar e não castrar é muito difícil, porque não castrar você tem uma perda de desempenho entre 15% e 20%, então eu não entro nesse mérito, porque eu não vou conseguir remunerar quem castra com 15% a 20%. O foco se deu nas fêmeas. E essas fêmeas cruzadas, o termômetro dela é a venda de sêmen Angus, que já foi muito maior do que ela é hoje. Hoje ela é 50% do que ela já foi. Isso mostra que muitos produtores que produziam esse animal ao mercado deixaram de produzir. E deixaram de produzir numa época que a demanda aumentou. Então as marcas de carne estão em ruptura. Então a leitura negativa de novo. Tem algumas marcas de carne que vai faltar produto. A leitura positiva. Olha que oportunidade de entrar agora nesse negócio. Tá na hora.
Só que entrar agora precisa ser muito bem conversado. Por quê? Porque produzir esse animal de qualidade custa mais caro do que produzir o commodity. Então, antes de produzir, você tem que saber para quem você vai vender e por quanto. E talvez faça um contrato. Porque você vai assumir um custo de produção maior para quando esse animal estiver pronto, você saber para quem você vai vender, a chance de insucesso é muito grande. Então, comece a conversar com os seus potenciais clientes desse produto agora e fazer produção encomendada. Essa é a recomendação que eu dou para quem quer entrar nesse mundo das carnes de qualidade. Porque se eu simplesmente for fazer IATF para produzir o F1 Angus hoje, eu vou conseguir o quê de valorização? Tem hora que não consegue nada, é o mesmo preço na hora que cai no frigorífico normal. E aí, conforme a demanda aumenta, o prêmio aparece, a demanda diminui, o prêmio... O Mato Grosso é uma realidade, Mato Grosso do Sul é outra. Conforme o frigorífico ele tem um perfil exportador, ele não vai dar nem bola para esse produto. Se o mesmo frigorífico em outra região que não exporta, ele vai olhar porque é um produto de agregação de valor. Não existe uma política muito clara e nada que nos dê segurança de que aquele prêmio vai ser aquele prêmio sempre. Uhum. Por isso que eu falo, em vez de quem está arbitrando isso hoje é a indústria frigorífica, mas atrás da indústria tem o produtor que detém a matéria-prima de qualidade. Uhum. E na frente da indústria tem potenciais clientes que necessitam desse produto. O trabalho que eu tenho feito atualmente é identificar as duas pontas e juntar essas duas pontas. O produtor que produz e precisa ser melhor remunerado com o potencial cliente que depende daquela matéria-prima para crescer os seus negócios. Hoje, a gente percebe o movimento de grandes steakhouses, que não vão se contentar em ter 2, 3, 5 lojas. O que a gente até falou desse movimento que houve, dessas fusões, aquisições. São marcas muito fortes já no mercado que vão montar 20, 30, 40 lojas que vão demandar cada vez mais matéria-prima. E isso é um risco, porque se o Brasil não consegue atender a essa demanda, esse produto vai vir da Argentina e vai vir do Uruguai, porque é mais fácil produzir isso lá do que aqui. Não é mais barato produzir isso lá do que aqui, mas pelo clima, pela raça, pelo sistema de produção, praticamente esse produto já existe lá. Agora, e essa questão do Nelore que você começou a falar? Você acha que o Nelore consegue suprir esse mercado? Nelore é a maior revolução e a quebra de paradigma que vem acontecendo nos últimos 10 anos. Quando eu estudava, nos livros que eu estudava, estava escrito: o Nelore tem carne dura, o Nelore não tem leite, o Nelore não tem marmoreio. Isso era... marmoreio. Por quê? Porque isso era resultado dos trabalhos científicos feitos nos Estados Unidos, no Clay Center, nas unidades ali de pesquisa, que falavam que carnes com mais de 25% de zebu não são apropriadas ao consumidor americano. Só que eles usaram um zebu de 50, 60 anos atrás. Esse zebu atual está se mostrando um potencial de produção, de eficiência com qualidade de carne, que vem ocupar muitas lacunas que as marcas de carne estão deixando no mercado. Então, coincidiu das marcas de carne que utilizam F1 Angus estarem com volumes limitados no mesmo momento que o Nelore está se mostrando como uma carne de qualidade. E aí vai ser uma briga muito boa e ganho para todo mundo, porque o cruzamento de um bom Nelore com um bom britânico ou um bom europeu vai trazer um resultado final muito melhor do que o cruzamento de 10 anos atrás. Então é tudo uma grande evolução. E eu sou a favor do cruzamento, sim, mas eu também sou a favor da carne com certificação de processo. Então, o consumidor do Nelore está conseguindo comer Nelore hoje com um produto final tão bom quanto as marcas de carne feitas com animais de cruzamento. Lembrando que o cruzamento no Brasil é 50% Nelore e 50% cruzado. E depende também de um bom Nelore com um bom cruzado. Então, são oportunidades que surgem, mas a cada dia que passa a gente se surpreende, principalmente pela consistência. Porque produzir um animal fora da curva é mais fácil do que você ter uma consistência. E as ferramentas de seleção,
ultrassonografia, marcador molecular, acasalamento corretivo, isso vai nos trazer uma consistência que a gente não tinha mais. É tratar a pecuária de corte da mesma forma que foi a grande transição da agricultura, que hoje não se fala mais de agricultura, se fala de agricultura de precisão. Isso. A gente tem que roubar essa palavra da agricultura e trazer para o nosso mundo. Falar em pecuária da precisão. Pecuária da precisão é fruto do acasalamento corretivo de vacas identificadas por potencial produtivo e potencial de qualidade de carne, acasaladas com touros que passam pelas provas de seleção, como a Confraria da Carcaça do Nelore está fazendo. Como o sêmen que a gente compra importado dos Estados Unidos, das raças britânicas, já tem ali os valores de carcaça, de yield grade, de quality grade, de musculosidade, de marmoreio, DEPS, avaliação de milhares e milhares de filhos. Então é isso que a gente precisa para, num futuro, reduzir 20%, 30%, 40% o rebanho nacional, reduzir 20%, 30%, 40%, 50% a área de pastagem e mesmo assim produzir mais quilos de carne do que a gente produz hoje. Perfeito. Esse é o nosso desafio nos próximos 10 anos. Como é que está a relação de cruzamento industrial hoje? Principalmente no Angus, que deve ter mais ligação. Está tendo bastante uso ainda ou diminuiu isso no Brasil? Diminuiu 50% do que já foi o pico. 50%? Só que notícias desse ano, de 2024, que já está tendo uma recuperação em torno de 20% do que foi vendido ano passado. Isso vai recuperar, até porque... A questão da baixa também atrapalhou um pouco isso. Sim, né? é ciclo. E ciclo abate matriz, diminui demanda por genética, mas a gente percebeu lá atrás que diminuiu venda de Nelore e aumentou de britânico. O Nelore sempre em primeiro lugar. E recentemente a gente viu que o britânico tá voltando nos patamares anteriores. Isso e com em potencial venda de sêmen. em venda de sêmen, que é o nosso termômetro. Né? Né? Um sêmen, isso eu confirmei recentemente. Um sêmen no botijão versus um bezerro desmamado. 40% do sêmen que está no botijão se transforma em bezerro desmamado. Verdade. É pouco, né? É pouco. Isso é Brasil ou você tem uma... Não, isso é Brasil, mas com informações das pessoas que trabalham com reprodução, IATF, os laboratórios, e isso são números reais. Barcelos, e o seu curso, como é que consiste? São 3 dias de imersão para falar sobre pecuária de corte. Eu tinha 2 cursos separados, um voltado a pecuarista e um voltado ao público da gastronomia. Aí eu falei, quer saber, eu vou juntar os 2 cursos em um e vou montar 3 dias de curso. Então o primeiro dia é muito focado em tecnologia de produção animal, dentro da porteira, e muito focado em parte industrial. O segundo dia são das marcas de carne, que optaram por verticalizar. E eu falo muito sobre marketing, tendências, perfil do consumidor, mudança do perfil do varejo. E o terceiro dia é aula de gastronomia, com as diversas técnicas de churrasco, fogo de chão, grelha, defumação, burger. Então, na mesma sala de aula, eu coloco pecuarista numa ponta e churrasqueiro na outra ponta. Vamos simplificar essa conversa. Mas tem muita gente ligada a frigorífico, tem muita gente ligada ao varejo, tem muita gente ligada aos restaurantes. E por que eu gosto desse desafio? Porque eu começo a mostrar para o pecuarista a importância das tomadas de decisão dele e o impacto no produto final para atender uma demanda muito específica. E eu começo a mostrar para quem precisa da carne, para quem consome carne, as dificuldades de se produzir. Dificuldades na genética, dificuldades na nutrição, dificuldades de Brasil, de logística, de transporte, de frio, de maturação, de embalagem. Chuva de mais, chuva de menos. E aí a gente entra numa sintonia, porque quem sai de lá sai valorizando ou o produto que produz ou o produto que consome. Quantas pessoas podem participar desse curso? Geralmente de 80 a 100 alunos, mais gente do Brasil inteiro, e a gente monta os grupos de WhatsApp, e é engraçado porque tem do 0,51 ao 0,91. O Brasil inteiro. Que legal. Todas as edições e o público diverso. Em tese seria assim, o cara que está lá no Mato Grosso agora, que está nos ouvindo, que cria bezerro, que está fazendo cria, ele vai poder fazer no seu curso conversar com um assador de carne de um baita restaurante aqui de São Paulo. É isso aí.
E ali, além Você está falando, dando aula para os dois? Para os dois, juntos. Os dois setores. Para valorizar o trabalho dos dois. Esse é o objetivo. Uhum. E o grande charme do curso é o network que forma. Imagino. Porque dentro do mesmo grupo tem quem quer vender e tem quem quer comprar. Verdade. Né? Então é muito comum a gente ver negócios e o problema de um passa a ser solução do outro. Por quê? Porque são áreas que se complementam, né? A cadeia de produção, ela vai nos colocando desafios e cada etapa que você está focado, talvez você tenha a solução de um problema de uma pessoa que está num passo atrás ou num passo à frente. Uhum. Então isso que é o grande bacana disso tudo. Ele deixou de ser um curso, passou a ser um movimento. E o mais legal é que as grandes indústrias frigoríficas estão entrando para dentro do curso porque elas querem se mostrar como marca. Bacana. E num primeiro momento eu tive uma rejeição dessas indústrias grandes, meio que não dando bola. Só que eles viram que isso está crescendo, a demanda está crescendo e eles falam, não, precisamos entender e participar desse movimento, senão a gente vai perder o bonde. Então as grandes indústrias estão vindo conosco nesse movimento. E de novo, eu trabalho com pecuária, eu trabalho com a indústria frigorífica, eu trabalho com varejo, eu tenho marca de carne, tenho restaurante e tenho açougue. Nossa! Eu sei aonde aperta o calo de cada um. E não existe vilão e mocinho. Isso é uma fantasia na nossa cabeça. Todo mundo tem que sobreviver. O problema do pecuarista é ele achar que o problema dele em algum momento vai estar fora da porteira. Antes do problema do pecuarista estar fora da porteira, ele tem muita lição de casa dentro da porteira para resolver. Da mesma forma, erra quem acha que a indústria põe preço no seu produto. Da mesma forma, ela é refém do mercado de venda de carne, que também não põe preço na mercadoria. É oferta e procura. É a lei universal do commodity. Isso no milho, no soja, no algodão, na carne bovina, carne suína, tudo. Frango. Então, é uma maneira nova de ler, de interpretar e de buscar oportunidades. Nós estamos em agosto de 2024, o próximo curso, então, agora é setembro. Setembro, de 12 a 14. 12 a 14 em Botucatu. Em Botucatu, e o próximo novembro, se eu não me engano, de 8 a 10. Para quem quiser informações, é no seu Instagram? Instagram. Como é que chama? @rrbarcelos com 2 L's. rrbarcelos com 2 L's, tá aqui embaixo na legenda para o pessoal já ficar aí. Já pegar e se inscrever. Dá tempo ainda? Tem vaga ainda? Dá tempo, tem alguma coisa de vaga, tem uns 10% de vaga. Maravilha. Mas se não der nessa edição, a gente já programa para a próxima. Mas é legal que já veio gente da Europa fazer o curso. Olha isso. Da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, Bolívia. E eles querem que a gente faça esse curso itinerante e leve esse curso para lá. Antes de sair para fora, a gente precisa aumentar esse movimento aqui dentro, porque antes de levantar a bandeira do agro ou da carne, a gente precisa levantar a bandeira do Brasil. Eu sempre falo sobre isso e eu sou repetitivo, peço desculpa se alguém acha que eu sou muito repetitivo, mas eu vejo que o brasileiro, né, quem está nos ouvindo, a grande maioria aqui é produtor rural, mas aqueles que às vezes não nos ouvem aqui, eu fico magoado quando as pessoas não têm orgulho do agro brasileiro. As pessoas que entram nessa vibe de ficar achando, militando contra o agro, que não sei o que e tudo mais. A gente tinha que ter orgulho que nós somos o país que produz alimento para o planeta. Olha os números que você falou desde o começo aqui, né? Como é que você vê essas movimentações? Eu acho que deu uma esfriada, não sei. Essas movimentações de, sei lá, segunda sem carne, essas movimentações que nem teve agora, Olimpíadas sem proteína. Como é que você vê isso? Você vê isso como ameaça ou não? Não deixa de ser ameaça, de fato é ameaça, até porque isso forma essas novas gerações. A gente está diante de uma geração muito difícil. Talvez a geração do meu filho mais novo já tenha um poder de análise e uma questão ética maior do que as gerações anteriores. Estejam mais dispostos a resgatar muito do que foi feito para trás. Então, minha aposta é nas novas gerações. Mas a gente é vidraça. A gente precisa aprender a responder. A gente precisa de órgãos que nos defenda, a gente precisa de políticos que nos defendam, a gente precisa de representatividade, coisa que a gente não tem, e se tem, está muito pequena ainda,
porque as agressões são internas e externas. São movimentos que falta conhecimento científico, motivadas por questões pessoais. Comerciais. Mas o que eu fico chateado é quando eu vejo o cara da França, é normal ele meter o pau na gente, nós somos concorrente dele alguma coisa, ele não compra nada de nós aqui. Aí é normal. Agora o que me deixa chateado é quando eu vejo alguém aqui, brasileiro, né, que tá comendo seu churrasquinho, tá isso aqui, ele metendo pau no nosso agro. Isso aí essa bandeira que eu gostaria de levar. Orgulho do Brasil, nós somos o país que produz alimento. E é engraçado porque outros países do mundo se orgulham, né? São muito mais nacionalistas. Fazer muito menos que a gente. São muito mais nacionalistas do que a gente, né? A gente tem que convencer a cidade do que é feito na área rural. E o que se vende de notícia para a cidade não é a realidade da área rural. Verdade. E fica tudo por isso mesmo. E é um chavão que eu já ouvi muitas pessoas dizendo. Mas o erro que a gente comete é que a gente fala para nós mesmos. Você não precisa saber. A gente sabe. A gente já sabe. A gente vive isso. A gente trabalha 24 horas vivendo isso há mais de 10, 20, 30 anos. Tem gente que nasceu. Só que as pessoas que estão longe, elas não têm essa leitura, essa identificação, essa valorização, que em algum momento vai ter. Eu tive lá na feira de Palermo agora, na principal feira rural de Palermo, e o discurso do presidente da República lá é de arrepiar. Falando o quê? Valorizando a liberdade, valorizando o produtor rural. Deles. Lógico. Isso é muito bonito, isso é muito nobre. E se a gente for olhar a importância do agro dentro do Brasil, ele é muito depreciado sem justificativa. Complicado, né? Mas, de novo, talvez essa bandeira a gente consiga lutar, levantar, mas não está nas nossas mãos. Vai estar na mão dos nossos filhos, dos nossos netos, valorizar essa fase que a gente está passando, porque é uma fase da lacração. Isso. E essa lacração, por exemplo, a geração mais nova, muitas pessoas flertam com o veganismo. Uhum. Mas não por não querer proteína vermelha na sua nutrição. É que existe uma associação de consumo de carne a sofrimento animal. Quer dizer, a gente está aprendendo a produzir, mas a gente não está aprendendo a se comunicar, porque a gente não fala aquilo que a gente faz a favor do bem-estar animal. Uhum. Então, a gente precisa de representatividade, e não está na nossa geração. Está na geração, está no que vem por aí. Nos filhos, nos netos. Se for mandar uma mensagem pro pecuarista que está te assistindo agora, o que você diria pro pecuarista sobre esperança, sobre futuro? Se existe uma frase, lugar certa na hora certa, é trabalhar no agronegócio no Brasil. O mundo é dependente do Brasil. Contra tudo e contra todos. O mundo precisa se alimentar. A demanda mundial vai necessitar um aumento da produção de alimentos. Enquanto outros países têm problemas climáticos, políticos, etc., nós temos condições climáticas como nenhum outro. E falar em dobrar, produzir 2 vezes mais do que a gente já produz hoje, é uma questão de tempo, porque nós temos pessoas, técnicos, tecnologia, temos tudo para fazer cada vez melhor. Então, é um voto de esperança, não desanimem, porque o mundo depende e vai depender eternamente do Brasil. Pois é. Cara, ficaria aqui até anoitecer falando com você, papo muito bom, quero te agradecer por ter vindo a São Paulo. Acho que tem muita coisa pra gente, você pode estar aberto aqui pra gente voltar a falar mais qualquer assunto. Então, dias 12, 13, 14 agora de setembro, estamos em agosto de 2024, tem o curso, como é que chama o curso? Meat Camp. Meat Camp. Eu vou tentar, acho que dia 12 eu não consigo, mas o outro eu faço. Vai ser um prazer. Mas é muito importante, acho importante essa conexão, e pro produtor rural que não conhece, acho que vale a pena conhecer. Já tive o privilégio de assistir uma palestra lá no Sindicato dos Leiloeiros Rurais, aquela vez, que foi maravilhosa, e eu tenho certeza que o produtor rural vai aprender muito
As portas são abertas para você sempre aqui. Obrigado, um prazer. Que seja o primeiro de vários. E cada vez mudando ali os temas, mas, de novo, deixou de ser uma profissão e virou uma grande paixão. Então, me dá prazer estar falando sobre isso, sobre o Brasil, sobre o agronegócio e sobre as pessoas que não aparecem. Verdade. Né? E tem muita gente, eu falo que a carne tem 75% da composição dela é água. Talvez grande parte dessa água seja o suor de tanta gente que fica nos bastidores. E o bife que você vai comer daqui 3 anos começou a ser produzido hoje. Né? É isso aí. Obrigado mais uma vez. Obrigado, sucesso. Prazer. Conte com a gente. Da mesma forma. Esse foi mais um Agro 360, conversando com Roberto Barcelos, uma sumidade no mercado da pecuária. E você com a gente aqui no YouTube, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para você receber sempre as novidades do Agro 360. Semana que vem estamos de volta com mais uma entrevista para você.